Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui a falar sobre Jerônimo, né? Vamos lá. Vê-se pausa na sequência da reprodução dos acontecimentos. Surpreendera-nos grande ansiedade, ao passo que censurávamos o companheiro pela displicência com que se portara. Concordáramos em atribuir à má educação de Jerônimo o desrespeito manifesto aos regulamentos da nobre instituição, no que fomos aparteados pelos servidores presentes. Certamente, a boa educação social auxilia grandemente a adaptação aos ambientes espirituais, né, gente? Educação não cai demais, né? Educação vem de berço, independente da classe social, tá? Ela não representa, porém, tudo. Os sentimentos depurados, o estado mental harmonizado a princípios elevados, as boas qualidades de caráter e de coração, produzindo a boa educação moral, é que formam o elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo. Lá não interessa quem você foi e o que você teve aqui na Terra, importa como você é, os seus sentimentos, as suas atitudes, enfim, a sua moral. Desde que um suicídio não venha anular tal possibilidade. Ninguém que comete suicídio tem uma boa situação no além, né, gente? Nem no além, nem quando reencarnar na Terra aqui. Não poderiam os diretores desta casa fornecer as notícias solicitadas, sem que o enfermo se arriscasse a uma viagem de gravosas consequências para o seu estado geral? Inquiri curioso. Sim, se tais notícias concorressem para o bem-estar do paciente. Ele queria porque queria saber dos parentes, né? E a instituição estava negando essa informação dele, né? Mas por quê? Porque não ia fazer bem para ele, gente. Aliás, em regra geral, convém a entidades, nas vossas condições, absterem-se de quaisquer choques ou emoções que alimentem o estado de excitação em que se encontrem. Notícias da terra jamais confortarão algum de nós que pertencemos à espiritualidade. A vida aqui não é fácil, né, gente? A vida aqui na terra entristece qualquer um. No presente caso, torna-se evidente o desejo da administração da casa de encobrir ao pobre enfermo algo que o ferirá profundamente, sem necessidade. Se submetesse de boa vontade aos regulamentos protetores, a realidade que presenciará dentro em pouco viria ao tempo em que estivesse suficientemente preparado para enfrentá-la, o que evitaria choques grandemente dolorosos. A gente tem que ter força moral para suportar os baques da vida, né? Não adianta, o suicida ele tem o sistema nervoso completamente comprometido. Se cair um alfinete no chão para ele, já parece que passou um furacão. Imagina o choque que ele vai levar, né? O baque emocional que ele vai ter. Insubordinando-se, porém, coloca-se em situação melindrosa, razão porque foi ele entregue às próprias inconsequências, as quais farão com violência sobre ele o trabalho educativo, que seus conselheiros efetuariam suave e amorosamente. Eis, porém, que voltávamos a observar movimentação na luminosidade do receptor de imagens, voltar a se concentrar na televisão. E o que então se passou exorbitou tanto de nossas expectativas que passamos a sofrer com o desventurado Jerônimo, os dramáticos sucessos com sua família desenrolados depois de sua morte. O assistente Romeu providenciou ordens para o departamento de vigilância, a qual se achavam afetos todos os serviços externos da colônia. Olivier de Guzmán, seu diretor zeloso, apelou para a seção das relações externas, no sentido de serem fornecidos 2 guias vigilantes de competência comprovada, a fim de acompanhar o visitante à terra, pois não seria admissível abandonar-se aos perigos de tal excursão um pupilo da legião dos servos de Maria, ainda inexperiente e fraco. Mesmo apesar do choque que ele vai levar, ele foi acompanhado, né, gente? Não largaram ele à própria sorte. Apresentaram-se Ramiro de Guzmán, no qual reconhecemos o chefe das expedições que visitavam um vale sinistro, sob cuja responsabilidade de lá também saíramos.
e outro cujo nome ignorávamos, ambos igualmente envergando a já popular indumentária de iniciados orientais. Começávamos a compreender que, nesse instituto modelar, os postos avançados de mais grave responsabilidade, as tarefas melindrosas que exigissem maior soma de energia, vontade, saber e virtudes, achavam-se a cargo dessas personagens atraentes e belas em quem descortinamos, desde os primeiros dias, altas qualidades morais e intelectuais. Às ordens de Olivier, foi preparada expedição condigna, na qual não faltou nem mesmo a guarda de milicianos. Entretanto, transformação sensível operara-se nas atitudes do pobre Jerônimo. A auto-obsessão da visita à família, conturbando-lhe as faculdades, tornava-o alheio a tudo que o rodeava, reintegrando-o mais do que nunca à condição que fora a sua quando homem. Burguês rico de Portugal, comerciante de vinhos, zeloso da opinião social, escravo dos preconceitos, chefe de família amoroso e extremado. Víamo-lo agora trajando boa sobrecasaca, vistosa gravata, bengala de castão dourado e sobraçando ramalhete de rosas para oferecer à esposa, pois tudo isso exigira da paciente vigilância de Joel, a quem haviam recomendado satisfazer-lhe os desejos, ou seja, deram roupa, deram ramalhete de rosas para ele levar para a esposa, né? Assim, foi dando corda, né? Foi dando corda na loucura dele. E nossos mentores presentes na enfermaria, apreendendo nossa admiração, esclareciam que só muito vagarosamente espíritos vulgares ou muito humanizados conseguem desfazer-se dessas pequenas frivolidades inseparáveis das notícias terrestres. Rigorosamente guardado, a viajar em veículo discretamente fechado, Jerônimo assemelhava-se com efeito a um prisioneiro. Parecia não se aperceber disso, no entanto. Parecia não distinguir mesmo a presença de Ramiro e seus auxiliares. Tão abstrato se encontrava, julgando-se em viagem como outras que outrora lhe foram comuns. Ele enfocou a mente na visita da família e só estava naquilo, né? Tudo mais fugiu à sua visão. Igual a gente quando está obcecado numa ideia, né, gente? Parece que não enxerga mais nada além disso. Quando um assunto ocupa a mente da gente, parece que a gente não tem cabeça para pensar em mais nada. Só está com essa ideia fixa. Corria regularmente o veículo. Não fora a presença dos guardiães, recordando a cada instante a natureza espiritual da cena, afirmaríamos tratar-se de carruagem que nada tinha de criação semimaterial, que a necessidade dos métodos educativos do além impõe, mas de um muito pesado e inconfortável meio de transporte, que bem poderia pertencer à própria terra. Então, gente, essa carruagem era uma criação da mente. Não era feita de matéria como aço, ferro, né? Era uma criação semimaterial, era feita de uma matéria sutil, fabricada pela própria mente. No astral, tudo que a gente pensa é fabricado na hora. Então, se você quer uma roupa, você mentaliza a roupa e ela é tecida para você instantaneamente. Assim também com os veículos, com tudo que é material lá. Bom seria se fosse aqui, né, gente? Bom seria. Vimos que atravessavam estradas sombrias, gargantas cobertas de plúmbias nevadas, de pesada, né? De plúmbia como chumbo, mas nevadas pesadas, desfiladeiros, vales lamacentos, quais brejais desoladores, cuja visão nos deixava inquietos, pois asseveravam nossos atenciosos assistentes serem tais panoramas produtos mentais viciados dos homens terrenos e dos infelizes espíritos desencarnados, arraigados às manifestações inferiores do pensamento. A mente cria tudo, né? Cria até o ambiente onde o espírito vive. No livro Nosso Lar, quando André Luiz vai visitar a mãe dele,
a relva do plano espiritual onde ela se encontra é dourada, não é verde, não é um gramado verde, é um gramado dourado. E é tudo muito sutil. As flores absorvem a luz, retêm a luz, né? E retém o perfume do sol, retém a luz do sol e exalam um perfume com mais intensidade. Deve ser lindo, né? Imagina uma grama dourada, coisa linda, bem sutil. Os viajantes, porém, atingiam agrupamentos como aldeias miseráveis, habitadas por entidades pertencentes aos planos ínfimos do invisível, bandoleiros e hordas de criminosos desencarnados, os quais investiam sobre a carruagem, maldosos e enraivecidos, como desejando atacá-la, por adivinharem no seu interior criaturas mais felizes que elas próprias. A inveja, né, gente, o ódio contra aquele que tá melhor. Contra aquele que está melhor do que a gente. O astral não é um astral inferior aqui próximo da Terra, não é um lugar de mil maravilhas, não. É um lugar onde estão os espíritos muito apegados à Terra, cheios das paixões daqui, cheios dos ódios, dos ressentimentos, das raivas, das invejas, do orgulho, da ambição, da avareza, da vaidade, né? Isso cria uma antimatéria tão negra, tão pesada neles, que dificilmente eles sobem para planos mais evoluídos. Então, o astral aqui da Terra é cheio disso. A flâmula alvinitente, branca, né? Porém, indiciando o emblema da respeitável legião, fazia-os recuar atemorizados. Muitos desses futuros arrependidos e regenerados, pois tendiam todos ao progresso e à reforma moral, por derivarem, como as demais criaturas, do amor de um Criador todo justo, todo justiça e bondade. Descobririam-se como se homenageassem o nome respeitável ou evocado pela flâmula, ainda conservando o hábito tão comum na terra, do chapéu à cabeça, enquanto outros se afastavam em gritos e lágrimas, proferindo blasfêmias e imprecações, causando-nos pasmo e comiseração. Todo mundo tende à evolução, não importa quão inferior esteja a pessoa no momento, não importa se ela está cometendo um monte de desatino, se ainda ela é inferior a esse ponto de estar tão cheio de antimatéria, de não conseguir se elevar espiritualmente, mas todos tendem à evolução espiritual, então é pura perda de tempo, viu? Ficar apegado a essas bobagens da terra, desses sentimentos inferiores, essas paixões infelizes que a gente tem, ciúme, inveja, sabe? Tudo que é bobagem, tudo que é picuinha, tudo que é mesquinharia da terra, gente, é tudo perda de tempo. A gente só tá perdendo tempo. A gente tem que focar a mente no que interessa, né? Os bons sentimentos, os bons pensamentos, que é tudo evolução espiritual. A gente vai evoluir de qualquer jeito. Daqui a 1 ano, daqui a 1 milhão de anos, para que atrasar? Para que continuar atrasando? É a gente que atrasa a nossa evolução. E o carro prosseguia sempre, sem que seus ocupantes se dirigissem a nenhum deles, certos de que não soara ainda para seus corações endurecidos no mal, no momento de serem socorridos para voluntariamente cogitarem da própria reabilitação. De súbito, brado uníssono, conquanto discreto, exalou-se de nossos peitos. Qual soluço de saudade enternecedora, vibrando docemente pela enfermaria. Portugal, pátria venerada, Portugal, chegaram em Portugal, né? O carro chegou em Portugal e eles se conheceram na terra. Oh, Deus do céu, Lisboa, o Tejo, formoso e sobranceiro, o Porto de tão gratas recordações. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pela mercê de revermos o torrão natal depois de tantos anos de ausência e de tumultuosas saudades. E chorávamos enternecidos, gratamente emocionados. Paisagens portuguesas, com efeito, todas muito queridas aos nossos doloridos corações, rodeavam-nos como se, tal como afirmaram de início os mentores presentes, fizéssemos parte da comitiva do próprio Jerônimo.
radicando-se mais em nós a sugestão consoladora pela excelência do receptor, mais se acentuavam em nossas faculdades a impressão de que pessoalmente pisávamos o solo português. Parece aquelas telas 3D, né? Aqueles cinemas 3D que a gente coloca uns óculos, coloca alguns fones no ouvido, né? E a gente tá lá, parece que tá dentro da tela. Quando a verdade era que não saíramos do hospital. A silhueta, a princípio longínqua da cidade do Porto, desenhou-se palidamente nas brumas tristonhas que envolve a atmosfera terráquea. Qual desenho a crayon? Crayon é giz de cera, sobre tela acinzentada. Alguns instantes mais e a estranha caravana caminhava pelas ruas da cidade. Pó fizesse no cantão da vigilância, o que muito nos edificou. Algumas artérias portuguesas, velhas conhecidas do nosso tumultuoso passado, desfilaram sob nossos olhos róridos de comovido pranto, como se também por elas transitássemos. Agitadíssimo, Jerônimo pressentia a realidade daquilo que ominosas angústias lhe segredavam ao senso e que apenas a insânia do pavor ao inevitável teimava inutilmente a cobertar, estacou à frente de uma residência de boa aparência, com jardins e sacadas, subindo precipitadamente a escadaria, enquanto os tutelares se predispuseram caridosamente à espera. Saiu correndo, né, para entrar na casa dele. Foi ali a sua residência. O antigo comerciante de vinhos entrou desembaraçadamente. Seu primeiro impulso de afeto e saudade foi para a filha caçula, por quem nutria a mais apaixonada a atração. Margaridinha, ó minha filhinha querida, aqui está o teu papai, Margaridinha. Margaridinha? Aí ele colocou, separou as sílabas com hífen, colocou uma interrogação e uma exclamação, como se chamasse a menina não escutasse. Então ele, Margaridinha, tal qual ele chamava outrora, todas as tardes, voltando ao lar após as lides penosas do dia. Ninguém, porém, acudia aos seus amorosos apelos, ou seja, ninguém escutava. Apenas a indiferença, a solidão decepcionante em derredor, augurando desgraças, porventura ainda mais rijas do que as suportadas por seu coração até ali, enquanto nas profundezas sentimentais de sua alma, atormentada por múltiplos dissabores, atroavam desoladoramente os brados amorosos, mas inúteis, do seu carinho de pai, incorrespondidos agora pela mimosa criança já afastada daquele local que tão querido lhe fora. Margaridinha, onde estás, filhinha? Margaridinha, olha que é o teu papaizinho que chega, minha filha. Procurou por toda a casa. Parecia, no entanto, que haviam desaparecido de sob a luz do sol todos aqueles pedaços sacrossantos de sua alma que ali deixara, e que o único sobrevivente, ele, de incomensurável catástrofe, não se podia acomodar à esmagadora realidade de rever desabitado, dramaticamente vazio, o lar que tanto estremecera. Chamou pela esposa, nomeou os filhos um a um e finalmente brandou pelos criados. Não via ninguém. Sombras e vultos estranhos, no entanto, moviam-se pelos compartimentos que pertenceram à família e deixavam-no bramir e interrogar, sem se dignar em responder, não se apercebendo de sua presença, pois tratava-se de indivíduos encarnados. Eram os novos habitantes da casa que lhe pertencera. O próprio mobiliário, a decoração interior, tudo se apresentava diferente, apontando acontecimentos que o confundiam. Decepção pungente desferiu-lhe golpe certeiro, deslocando-lhe da alma o primitivo entusiasmo, para que aflitivas induções nela mais se avigorassem. Foi para a casa dele e já não tinha mais ninguém. A casa que a gente é tão apegada, né? Estavam com outras pessoas já. Tinham outras pessoas morando na casa. Tinha trocado todos os móveis, tudo que aquilo a qual a gente é apegado, né? Já não estava mais ali. Reparando suspensas aos muros de determinado aposento telas que lhe eram desconhecidas,
Seu olhar fixou-se num cromo colocado a um ângulo da estufa, cuja folhinha indicava a data do dia corrente, e leu-a: 6 de novembro de 1903. Um arrepio de terror insopitável repassou soturnamente por suas faculdades vibratórias. Fez um esforço inaudito, movimentando reminiscências, vasculhou lembranças, sacudindo a poeira mental de 1000 ideias confusas que lhe toldavam a clareza do raciocínio. A vertigem da surpresa, em face da realidade irremediável, que até ali ele retardara à custa de má vontade, de sofismas ingênuos, tonteou-lhe o raciocínio. Não cogitara inteirar-se de datas durante muito tempo, ou seja, o tempo para ele não tinha passado. Não é assim quando a gente está com algum problema, a gente parece que o tempo não passa, né? Ou quando você está preocupado com alguma coisa, você fica olhando no relógio, parece que passou 1 minuto, 2 minutos, parece que passou assim, parece que passaram 3 horas. E na verdade passou 1 minuto, 2. Né? Quando a gente está com alguma ideia fixa, gente, o tempo não passa. A verdade era que perdera a noção do tempo, envolvido no vulcão das desgraças que o colheram após o malfadado gesto de trânsfuga da vida terrena. Tão agudo fora o estado de loucura em que se debatera desde o trágico momento em que tentara o suicídio. Tão grave a enfermidade que o atingira após o choque pela introdução do projétil no cérebro, que, graças aos tormentos daí consequentes, perdera a contagem dos dias, desviara-se pelo desconhecido adentro, sem mais averiguar se os dias eram noites e se as noites eram dias. Lembra que no começo que a gente viu que o suicida vive numa escuridão tremenda? Eles não sabem quando é noite, quando é dia. Eles veem só uma escuridão, para eles é tudo uma escuridão só. Só existiam, pois no abismo em que se vira aprisionado tanto tempo, só existiam trevas por visão. Só enxergava trevas. Para ele, para sua percepção obliterada pelo desespero, a contagem social do tempo ainda era a mesma do dia aziago, pois não se recordava de outra depois dessa. 15 de fevereiro de 1990. Eram 13 anos depois, né? 13 anos depois. 1890 para 1903, 13 anos. Para eles, 13 anos não passaram. Eis, porém, que a folhinha à sua frente, indiferente, mas expressiva, servindo a uma grandiosa causa, revelava ao mártir que estivera ausente de sua casa durante 13 anos. Atirou-se para a rua em correria, batido e apavorado frente ao choque do pretérito, de encontro à realidade do presente, a mente conflagrada por inalienável desconsolo. Indagaria dos vizinhos o paradeiro da família, que se mudara, de certo, em sua ausência. Os lanceiros, porém, à porta, cruzando as almas, formaram barreira intransponível, interceptando-lhe a fuga impensada e obrigando a refugiar-se no interior do carro. Aos protestos impressionantes do infeliz, inconformado com a prisão em que se reconhecia, acudiram curiosos e vagabundos do plano invisível. Aí já se juntou o bandinho, né? Sabe quando acontece alguma coisa na rua que já junta os curiosos? Já fica a rodinha em volta ali, vendo o que aconteceu. Ninguém vai ajudar, né? Mas só fica em volta, olhando o que está acontecendo e cochichando. No plano astral, a mesma coisa. Espíritos ainda homiziados nas camadas depressoras da terra. Entre chacotas, apupos e gargalhadas, atormentavam-no com incriminações e censuras, ao passo que esclareciam o que acontecera àqueles a quem procurava. Ramiro de Guzmán e seus auxiliares não interferiram, no sentido de evitarem a Jerônimo o dissabor de ouvi-los, uma vez que a visita decorria sob a responsabilidade deste, e que somente lhes haviam recomendado garantir o regresso à colônia dentro de poucas horas. Pretendes então esclarecer o paradeiro da tua muito amada família, ó miserável príncipe dos bons vinhos, o pessoal zombando dele? Vociferavam os infelizes. Pois saibas tu que daí foram todos enxotados há muitos anos.
Teus credores tomaram-lhe a casa e o pouco que para teus filhos andaste ocultando à última hora. Procura teu filho Albino na penitenciária de Lisboa. Tua Margaridinha nas sarjetas do cais da Ribeira, vendendo peixe, fretes e amores, a quem se dignar remunerá-la com mais prodigalidade, explorada pela própria mãe, tua esposa Zulmira, a quem habituaste a luxo exorbitante para as tuas posses, e cujo orgulho jamais pôde afazer-se ao trabalho digno e à pobreza. Tuas filhas, Marieta e Arinda? Oh, a primeira está casada, sobrecarregada de filhinhos enfermiços, a bracejar na miséria, a sofrer fome, espancada por um marido ébrio e boçal, casou com bêbado. Né? A segunda, criada de hotéis de quinta ordem, a lavar chão, a abrunir panelas, a limpar bota de viajante imundo. Ouves e te espantas? Tremes e te aterrorizas? Por quê? O que você esperava então que acontecesse? Não foi essa a herança que lhe deixaste com teu suicídio, canalha? E entraram a enxovalhar o desventurado com insultos e vitupérios, quais vaias impiedosas, intentando atacar a viatura a fim de arrebatá-lo, no que foram impedidos pela guarda protetora. Gente, olha só. Ele achou ainda que ele ia chegar em casa, ia estar a família dele lá esperando, que a menina, a Margaridinha, ainda estaria pequenininha, a esposa estaria lá, né, esperando por ele. E nada. Chegou, era outra família que estava morando, porque eles tinham sido expulsos de casa, provavelmente não conseguiam pagar, né? Pagar, não sei se a casa era comprada, se pagava a prestação, se pagava aluguel na casa, não sei se é que foram expulsos da casa. A esposa começou a explorar a filha menor, prostituindo ela, né? Vendendo peixe, vendendo o próprio corpo. Uma outra casada com bêbado, o filho na cadeia, e a outra em hotel de quinta categoria, trabalhando aí, lavando o chão. Todos na miséria, todos passando fome, todos na desgraça, por causa do suicídio que ele cometeu. Não obstante, exigiu o rebelde pupilo da legião dos servos de Maria que o levassem onde se encontrava o filho, esperança que fora da sua vida, aquele rebento querido que ficara na florescência delicada das 10 primaveras, quando ele próprio e seu pai houvera por bem abandoná-lo aos perigos da orfandade, matando-se. Então o filho dele tinha 10 anos, agora são 13, ele está com 23. Convulsionado sob a ardência de pranto insólito, compreendeu que era conduzido e que penetrava os muros sinistros de um cárcere, sem que houvesse podido distinguir se encontrava no Porto ou realmente em Lisboa. Com efeito, ali estava Albino, metido em cela sombria, implicado em crimes de chantagem e latrocínio, condenado a 5 anos de prisão celular e a outros tantos de trabalhos forçados na África, como reincidente nas gravíssimas faltas. Apesar da diferença marcante de 13 anos de ausência, Jerônimo reconheceu o filho, esquálido, pálido, maltratado pelos rigores do cativeiro, embrutecido pelos sofrimentos e pela miséria, atestado patético do homem desvirtuado pelos vícios. O antigo negociante contemplou o mísero vulto sentado sobre um banco de pedra na semi-obscuridade da cela, o rosto entre as mãos. Dos olhos amortecidos, fitos nas lajes do chão, rolavam lágrimas de desespero, compreendendo o suicida que o jovem sofria profundamente. Extenso desfilar de pensamentos caliginosos corria pela mente do cativo, e dada a circunstância da atração magnética existente entre ambos, pôde o hóspede do Hospital Maria de Nazaré inteirar-se das comovedoras peripécias que ao desventurado moço haviam arrastado a tão deplorável ocaso da vida social, apenas saída da infância. Pois é, né? Ele quis saber, agora ele está sabendo.
Agora ele tá vendo o que o ato suicida dele provocou na família, a desgraça da família, né? Toda a família caída em desgraça. Porque o pai não estava ali para orientar, para ensinar a trabalhar, né? Que o pai preferiu o suicídio para fugir dos problemas da vida e condenou a família inteira a essa miséria, a essa desgraça toda. Vamos continuar no próximo vídeo então, pessoal, que já deu meia hora aqui. Daqui a pouco vai cortar o vídeo. Vamos continuar no próximo vídeo.